Olá, sou o Lucas André e vou fazer uma apresentação rápida sobre o funcionamento dos algoritmos para o trabalho 2, que envolve tanto navegação, tanto controle de robôs, incluindo o Pioneer, que é esse pequeno robô aqui, que no mapa é pequeno, aqui, e o Robotino, que é esse robô holonômico aqui, aproximando um pouco, que é basicamente esse pequeno robô aqui. Então, a partir deles, como já foi mostrado um pouco de spoiler no meio do processo, foram criados três mapas para testes. Esses mapas. Esse mapa de verificação através de muitos obstáculos, onde muitos obstáculos pequenos que podem interferir muito no caminho dos robôs. Uma cena simples criada para o robô não anômico com uma parede que pode causar posições de mínimos locais aqui e um mapa apertado para desafiar o algoritmo de grafo a não encostar na parede no meio desse processo para passar no caminho apertado. Então, basicamente, foram criados esses três mapas. Como você já demonstrado aqui, a execução às vezes demora um pouco, então eu vou deixar mostrar o resultado e vou deixar para explicar só um caso. Mas o robô não anômico, ele tem uma certa dificuldade, como vai demonstrar, mas ele consegue fazer toda a execução do algoritmo normalmente, quer dizer, ele consegue chegar no ponto final no caso, mas ele tem um pouco de dificuldade, como dá para ver aqui, por causa do zero negativo e acaba agarrando um pouco aqui, mas por causa dos ruídos aplicados nele e também das próprias forças dos objetos se encostando e também tacando um pouco para baixo, faz o robô funcionar normalmente. O robô ainda tem problema de zero negativos, por exemplo, se ele tivesse um pouco mais para trás, ele agarraria na parede, quer dizer, nos mini locais, que é o problema dos robôs não anômicos com campos potenciais. Mas, no geral, para esse caso aqui, onde que algumas vezes, por exemplo, vai poder agarrar, ele funciona normalmente, consegue chegar ao objetivo, que no caso é aqui. Então, no outro caso, no caso do mapa, o robô holonômico ele consegue fazer esse caminho perfeitamente. Como dá para perceber, ele consegue fazer todo o caminho sem encostar nenhuma vez na parede e desviando de todos os obstáculos. Então, ele funciona fazendo passo a passo e por isso consegue executar normalmente. Então, são dois casos de mapas que foi funcional mesmo para muitos obstáculos ou para mínimos igual ao do robô não anômico e que funcionou normalmente. Além disso, um outro que eu vou usar de teste agora vai ser esse mapa apertado. Então, apresentando um pouco do código, vai ser uma passagem bem rápida, não vou detalhar muito sobre o código, vou mostrar mais sobre os detalhes. Mas para demonstração da execução, eu vou executar ao vivo a execução do apertado, que é aquele que eu estava demonstrando. Então, por exemplo, ele primeiramente cria o grid, e cria o grid do mapa, como dá para perceber, como é muito apertado, só uma célula consegue identificar um caminho livre. Então, a partir disso, ele cria um, ele cria o grafo de nós, e com isso, a partir daquele goal, ele vai tentar executar esse caminho. Esse start node é aleatório por enquanto, mas ele vai se adequar à posição do robô atual, que é aqui, e vai tentar chegar ao caminho. Então, a partir disso, pode ser feita a execução, como deve perceber, nesse caso, ele vai bem rápido para lá e consegue fazer todo o caminho sem encostar nenhuma vez, e com isso chega ao final. Quando perceber, ele chega bem rápido e sem muitos problemas durante o caminho, que é uma grande característica desse robô e que ele consegue passar pelo caminho apertado, mesmo que ele tenha ficado só um caminho, ele consegue passar normalmente. Aí, para cada demonstração, o campos potenciais, da mesma forma, ele conclui, por exemplo, a rotação. Por exemplo, esse é o caso que não está registrado, mas foi feito um teste também dele nessa posição. Então, ele dessa posição chegou até o meio do mapa e conseguiu chegar normalmente lá, mesmo com alguma dificuldade, por causa que esse mapa ele é muitos obstáculos, então muitas forças interconectaram nele gerar um certo problema. Mas ele conseguiu, independente disso, ele conseguiu alcançar normalmente aquele ponto. Então,
Estou até preparando uma execução enquanto eu tento dar uma explicada. Então, a partir da execução desses códigos, aí vai ser gerada essa força de atração pelo meio, a força de repulsão, que gera alguns pontos meio aleatórios, né? Porque como são muitos obstáculos, eles meio que se interpolam e se bagunçam, gerando esse mapa meio confuso. E também gerando uma força resultante que é mais claro que leva até o caminho. Passando por aqui, saindo para o caminho. Então, a partir dessa execução, o CB ele tem certa dificuldade, ele faz um caminho meio torto, passando por um pouco de dificuldade para realmente nesse ponto que é menor, ele tem um pouco de dificuldade para desviar das forças, mas aí depois ele consegue passar e chegar no final. Então é isso, essa é uma apresentação rápida do funcionamento dos robôs holonômicos e não holonômicos para os testes aplicados. Como dá para perceber, ele tem certas dificuldades, como por exemplo o robô não holonômico tem muita dificuldade com esse mínimo negativo e essas forças. O robô, o robô holonômico, às vezes ele passa por dificuldade, como dá para ver, ele não passou aqui, mas ele passa muito rente à parede, o que poderia ser um problema, poderia ocorrer casos em que ele encosta mas que no caso geral, nesse funcionamento, funcionou normalmente. Então é isso, essa apresentação simples.